Nós estamos no terceiro domingo de um grupo de palestras que nós nos propusemos a conversar a respeito de experiências com Deus na vida real. Eu não sei se você lembra, no primeiro domingo, nós conversamos a respeito da experiência de Jacó. Jacó, que teve a vida marcada por muitas coisas dolorosas desde o início, a começar pelo seu próprio nome. Imagina dar um nome para um garoto de o que segura o calcanhar, o trapaceiro, o que dá a rasteira. E desde o início o seu pai não era muito próximo dele, provavelmente, pelo menos isso é o que parece pela narrativa bíblica. E no decorrer do tempo ele é levado a, sim, passar a perna no irmão, de uma forma completamente justa, mas passar a perna no irmão até com justiça. E logo depois disso ele começa a fugir. E é no momento de fuga, no momento de lugar incerto, no momento da maior realidade de vida, que ele encontra Deus. Ele encontra o lugar de Deus em sua vida. Obrigado, mãe. Muitas vezes nós imaginamos que Deus só está conosco naqueles locais sagrados, aqueles locais perfeitos, locais de santidade. Deus encontra Jacó num lugar incerto, no seu local real de vida, na sua fuga, no seu medo de vida, lutando pela vida, fugindo por sua própria vida, é onde Deus o encontra. Depois de enganar seu próprio pai, é onde Deus o encontra. E logo depois de Deus o encontrar, a afirmação de Jacó é estupenda. Este lugar é a casa de Deus. Esse é o lugar. No domingo subsequente, domingo passado, nós conversamos a respeito da experiência de Jesus ao encontrar um homem cego de nascença. E a pergunta dos discípulos de Jesus é uma pergunta que nós muitas vezes fazemos na nossa caminhada de vida. Se vocês não estão esquecidos, a pergunta dos discípulos de Jesus é: quem foi que errou? Os pais desse cara ou foi ele mesmo para que ele nascesse assim? E a gente também faz isso, né? A gente diz assim: poxa, eu devo ter feito alguma coisa errada na minha vida passada para nascer desse jeito. Né? Quem nunca disse isso? Ah, eu sou crente, eu nunca disse. Você sabe o que eu estou falando. O que é que eu fiz para merecer um filho como esse? Se você não disse, talvez você tenha pensado. Sabe quando seu filho acordava 2 horas da manhã para mamar? Toda criança acorda, mas aquele ímpeto de algum karma aqui. Né? Eu estou pagando os meus pecados. E é interessantíssima a palavra de Jesus a respeito do sofrimento, da dor, da cegueira, então da doença, da debilidade, da deficiência daquele homem. A resposta de Jesus é lacônica. Não. Ninguém errou. Ninguém pecou. Ele está assim para que a obra de Deus fosse manifesta. Tenha visão. Vai lá, se lava no tanque e volta. Ele volta vendo. Aí nós ouvimos alguns textos sobre o propósito de Deus na realidade de vida. Mas há um problema inerente a todas essas narrativas. E eu acredito que na nossa crise cultural com narrativas, com histórias, com metanarrativas, com várias perspectivas, nós temos caído num marasmo de observar histórias antigas e de ver princípios importantes contidos naquelas histórias,
mas sempre nos distanciarmos, porque a minha realidade de vida não é assim. Eu não traí meu pai, eu não sei nem se Jacó realmente existiu. Se o cego estava cego por causa do pecado ou por causa da obra de Deus e tudo, essa história é um tanto quanto esquisita, milagres e tudo mais. A minha história de vida é mais cruel que essas historinhas bíblicas. Muitas vezes essa é a nossa atitude. E eu compreendo. Não estou dizendo que você está certo em ter essa atitude, mas eu compreendo a sua atitude. Muitas vezes encaramos as narrativas bíblicas de uma forma, da mesma forma, digo, que encaramos os folhetins que assistimos durante a semana, sejam da Globo ou de qualquer outra emissora, ou os livros que lemos e nos empolgamos, ou meio chato. E alguns livros até nos ensinam, mas encaramos da mesma forma. E as experiências que essas pessoas, personagens e todo o drama nessas histórias nos narra, a experiência com Deus, às vezes parece tão distante. É muito fácil pensar em Abraão tendo uma experiência com Deus, não é verdade? Ele é chamado de Ur dos Caldeus e Deus fala diretamente com ele. Eu acho que se nós fizéssemos uma enquete aqui, ninguém nunca teve um encontro com Deus como Abraão teve. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ou uma experiência como Moisés, com a sarça ardente. Tirando Belfort, ninguém mais viu a sarça ardente. Acho que não tem muita gente do UFC aqui. Faz algum tempo, acho que uns 2 anos que isso aconteceu. Nossa memória é muito mais curta que isso. E as coisas não parecem reais. As experiências da Bíblia estão muito distantes. Elas não encaixam na minha vida. A gente ouve um monte de ladainha no domingo, palestras que às vezes até nos emocionam, mas elas não se encaixam na nossa vida real. Porque quando eu estou enfrentando doença, Deus não aparece dizendo: meu filho, tenha calma. Eu já ungi a mão do médico, vai dar tudo certo. Quando nós estamos nas brigas conjugais, não aparece um anjo do nosso lado e fala assim: meu filho, não te preocupa. O bebê que está no ventre dela foi gerado do Espírito Santo. Não foi traição. Pode te acalmar e acolher a tua esposa. Não. E aí parece que nós temos uma construção irreal, ou menos, assim, para não ofender tanto, abstrata da ação de Deus na vida de pessoas na antiguidade. E aqui nós temos a realidade de vida que não se encaixa com aquilo. Ou será que não? Será que a nossa observância tem sido acurada? Por isso hoje, o nosso tempo não será gasto somente com a observação do que está escrito nas Escrituras. Todos os domingos nós usamos as Escrituras e examinamos as Escrituras para aprendermos a vontade de Deus para nós. Mas vez ou outra eu acredito que é sábio e saudável nós observarmos a vida de santos como eu e você. Santos. Estamos sendo tratados por Deus e temos encontros com Deus, para ao ouvir dessas experiências possamos crescer ou possamos guardar essas experiências para o nosso dia mau. Para que então, quando o nosso dia chegar, quando a nossa experiência vier, nós estejamos prontos. Prontos tanto com a palavra, quanto com a aplicação prática e real dessa palavra em minha vida. Hoje eu espero que a vida de Jó faça um pouco mais de sentido para você. Gostaria de convidar Lia e Misael Arantes. Eles estarão conosco hoje conversando um pouquinho
sobre a nossa experiência. Lícia também. Eu vou ficar do lado, porque eu não quero jogar ping-pong hoje, tá? Eu vou olhar somente para um lado. Ah, é? Alice vai sentar aí na frente? Só para dar bizu? Você não quer sentar com a gente, não? Hã? Pode. Eu prometo que eu não faço nenhuma pergunta direta a você. Não, eu não posso fazer essa promessa. Tá bom. Ai... você quer uma cadeira mais baixa? Se você prefere ou não? Tá bom assim? Tá bom. Não, a sua precisa ser uma cadeira mais alta. Família Arantes. A família Arantes é maior do que só vocês três, né? A família Arantes tem a avó Rita. A avó Rita está aí? Não? Ela pôde vir hoje, a avó Rita? Está trabalhando, tudo bem. Tem também a Vanessa, que eu acho que não está. Tem a Sigrid, que está operada, mas veio, não? Não? E tem a Tati e Xandó e filhos. Só vieram vocês? Da família? Eu não vi nenhum... Tá ótimo. Não, tá. Não tem ponto aqui, não. Mas toda a família Arantes viveu o que vocês viveram 3 anos atrás. Né? Eu vou deixar esse microfone com vocês vão passar de um para o outro. E a matriarca vai dominar o microfone. Se vocês não conhecem, Lia, Misael e Lícia, mãe e filhos. Os dois não, mas Lia me conhece desde que eu era um pirralho, né, ali na primeira igreja batista de Manaus, correndo por ali. Lia, uma mulher linda, casada e tal, não sei o quê. E depois vieram essas duas peças raras aqui. Primeiro Lícia e depois Misael. E... depois de muito tempo, o Mateus. No segundo casamento veio o Mateus. E é aí que começa a experiência real. Mateus cresceu, completou 4 anos e pouquinho, 5 anos, e aí foi diagnosticado com... um tumor no cérebro, glioma de tronco. Clioma de tronco. Glioma de tronco. Glioma de tronco. Como foi que vocês receberam esse diagnóstico? Mateus começou a cair. O olhinho diferente, era uma criança perfeita. Fomos ao pediatra, ele falou, precisa fazer uma ressonância. Eu falei, não sei o que está acontecendo, mas não deve ser nada grave. Era um glioma de tronco. Né? O glioma de tronco. Para mim, que não sou do ramo, não queria dizer muita coisa. Mas é decretada a morte. Na verdade, é isso. Em 2 dias, a gente foi para São Paulo. Em 12 dias foram para São Paulo? Em 2 dias, o médico de Manaus falou, vá para São Paulo. Fui para São Paulo. Eu não entendia a gravidade. Eu, como mãe, não entendia. Mas aí começa a história. E lá em São Paulo, o que é que houve lá em São Paulo? Misel, você acompanhou um pouco disso, e Lícia também, nesse início, vocês estavam juntos. Foram 8 meses. 8 meses em São Paulo. 8 meses de tratamento. Como é o tratamento? O tratamento é radioterapia, 30 dias de radioterapia para diminuir o tumor. O glioma de tronco é um tumor no cérebro, numa localidade que não pode operar, não pode fazer cirurgia, não pode fazer biópsia, não pode mexer. Radioterapia é uma alternativa para diminuir o tumor, mas um dia ele ia crescer e ia levar o Mateus. Era claro e certo que era uma doença que veio para levar o Mateus. Nós conversamos ontem e várias coisas surgiram na nossa conversa ontem. E uma coisa que me chamou muita atenção, até acompanhando vocês nesse período, já no finalzinho desse período, foi como... onde é que estava Deus nisso tudo? Porque parece que Deus sempre só está na festa, né? Parece que Deus está presente quando as coisas estão bem, quando as coisas estão andando, quando o casamento está bem, quando a saúde está bem.
Onde é que estava Deus nesse glioma de tronco? Ou então em São Paulo, radioterapia não é gostoso. Pô. E receber um diagnóstico desse, sabendo que você como enfermeira, então glioma de tronco. Caraca, cadê Deus? Vocês viram Deus em algum lugar nesse processo? Nesse diagnóstico, nesse tratamento, em São Paulo? Essas duas palestras últimas suas aqui na CV, sobre o Deus da realidade, Deus, né, é a nossa história. Deus se fez real para a gente desde o primeiro dia. Ele se fez presente em todos os momentos desde o primeiro dia. Quando eu voltei de São Paulo, você me perguntou, Lia, em algum dia a sua fé diminuiu, ou você teve revolta com Deus, alguma coisa assim? E eu falei para você, Deus não deixou, porque Ele se fez presente e real. E não era na festa, não era na igreja, era no hospital, era com médico, era com medicação, era com amigos, com desconhecidos. Todos os dias, Deus se fazia presente e real nas nossas vidas. Eu lembro que em um momento da nossa conversa, vocês me falaram que Deus era descarado. O amor de Deus por nós nesse período era declarado, era escancarado, né? E nas minhas orações, às vezes, eu dizia assim, Senhor, está dando na cara. Porque era muito amor de Deus por nós num momento tão difícil. Mas me explica, como assim? Porque a gente fala muito teoricamente do amor de Deus, sim, né? Assim, fala, Deus ama e tal. Mas me explica por quê, como? Essa história, gente, aconteceu há 3 anos e pouco, né? Não é tão antiga. Ainda dói. Eu escrevi um diário que eu ainda não consigo abrir para ler. E todos os dias eu contava aquele dia, o que foi bom naquele dia. E Deus estava presente naquela coisa boa no dia. Exemplo. Em 2 dias a gente teve que ir para São Paulo, né? Eu, Mateus. E uma tia minha aqui em Manaus falou, olha, minha filha, fica no meu apartamento lá em São Paulo, meus filhos estão lá estudando, seus primos, e fica no meu apartamento, você vai precisar de um lugar para ficar. E eu aceitei, né? Eu disse, sim, eu quero. E eu precisava ir no AC Camargo com o Mateus. E chegamos primeiro em São Paulo, fomos para o apartamento. É um hospital. O AC Camargo é um hospital que trata câncer, né? E quando eu estava no apartamento da minha tia em São Paulo, eu precisava saber onde era o hospital AC Camargo. E eu descobri que eu só precisava atravessar a rua. Em São Paulo, capital, uma cidade enorme. Eu só precisava atravessar a rua com meu filho, que perdeu o equilíbrio. Como assim, atravessar a rua? Né? Coisas assim, todos os dias. Marcar uma consulta e a pessoa dizer, olha, só tem daqui 20 dias. Eu falei, mas eu não tenho 20 dias para esperar. E disse, a senhora vai para casa, me dê seu telefone, eu vou tentar um encaixe. E eu chegava em casa, a pessoa ligava, olha, eu consegui para amanhã. Todos os dias, era assim, Deus sabia que eu ia passar algo ruim, mas Ele se fez presente. Tipo, você vai viver uma coisa ruim, mas eu estou aqui do seu lado. Ele não deixou de se fazer percebido. Né? Ele disse, eu estou aqui. Ele não deixava. É bem isso. Só para também esclarecer um pouco, né, como é que era a vida antes disso, né? Porque talvez pareça que, eles têm uma fé inabalável, aconteceu algo ruim, eles continuaram assim, eles eram assim. Israel nasceu na primeira igreja batista de Manaus, Alicia lá na restauração, né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Tipo, é um pouco diferente, eu acho, para cada um de nós, esse relacionamento com Deus antes disso tudo. Para mim, era uma coisa bem ainda infantil, né? Tipo assim, eu chegava a ter dúvidas, não sabia se existia, achava melhor acreditar, porque racionalmente para mim era melhor acreditar, não tinha outras respostas melhores. Tinha alguns princípios que minha mãe me passou, mas não ligava isso a uma vida espiritual, enfim.
E ali que eu fui conhecer Deus de verdade, né? Saiu daquele gênio da lâmpada, daquela coisa espiritual. Ali onde? No tratamento, quando começou o tratamento, que quando ele ficou descarado, né? Quando Deus ficou descarado. Então assim, eu acredito que Deus me fez, Ele me conhece, Ele sabe que eu sou extremamente racional. Se eu sonhasse com Deus, eu não ia acreditar. Eu ia achar que era um sonho. Do dia anterior. Se eu escutasse uma voz, eu ia no médico no dia seguinte. Era bem cético. Psiquiatra. Né? Sim, psiquiatra, verdade. A gente escuta vozes, vai para o psiquiatra. Exatamente. E então, tipo, ele fez exatamente do jeito que ele sabia que eu ia entender. Então, chegou um momento, né, durante esse tratamento, que foi impossível eu negar a existência de Deus. E é uma experiência minha, né? Então, deixa eu ver se eu entendo antes vocês. disso tudo, não tinha fé, assim. Deixa eu ver se eu entendo o que vocês estão dizendo. Vocês estão me dizendo, e é sério o que vocês estão falando. Vocês estão me falando que na doença do Mateus, nessa coisa horrível, porque eu não passei por isso, eu nunca passei por uma doença tão grande assim dos meus filhos. Eu só posso imaginar e fantasiar o tamanho da dor e do processo todo. Mas em todo esse processo de doença, Deus se revelou a vocês na dor, no processo de doença, no medo e tudo. É nesse processo que Deus ficou descarado. De tamanho amor. É esquisito falar. Amor. É esquisito falar que no pior momento da minha vida, no momento mais difícil, Ele se fez tão presente, tão amoroso, e eu me senti tão especial para Deus. É esquisito, não sei se você entende o que eu estou falando. Talvez se você tenha passado uma dor, talvez você entenda o que eu estou falando. Mas foi uma experiência difícil no quesito vida real, filho, doença, muito difícil passar por isso. Eu chamo de deserto. Foram 8 meses de um deserto que eu vivi, uma história bem diferente. Onde foi minha maior experiência com Deus, mais intensa, apesar de eu já conhecer Deus, mas aí sim eu conheci Deus de verdade, no momento mais difícil. A intimidade, a comunhão era tão intensa, tão verdadeira. Eu sentia no colo dele, nas mãos dele, o amor dele, mesmo no momento desafiador. Nós estamos acostumados em ambiente como esse aqui a ouvir testemunhos mais ou menos assim. Meu filho foi diagnosticado com glioma de tronco. Eu orei. Deus ouviu minhas orações. Meu filho foi curado. Chama o Mateuzinho aí. E aí vem o garotinho correndo, feliz. A mãe abraça e glória a Deus. A igreja toda glorifica o Senhor. Oramos e chama o seu filho também, que o seu filho vai ser curado. Me desculpa, mas aí é moleza, viu? Me desculpa. É muito fácil. Orar a Deus, pedir e Ele te atender. Ai, glória a Deus. E Ele atende. Ele atende. Né? Se for da vontade dEle atender, Ele vai atender. E eu sentia de Deus, Ele diz assim, eu não vou atender o pedido dessa minha filha. Era a vontade dEle. A minha vontade, Lia, é outra. Eu tive que aprender a me sujeitar à vontade dEle. Mas sabe o que é que a história de vocês, o que a história de vocês me constrange? É que normalmente associamos o amor de Deus a Ele fazer aquilo que eu quero. E vocês vêm aqui descaradamente e me falam que vocês viram Sim. o amor de Deus na doença do Mateus. Sim. Em momento algum, nós vivemos assim, estamos sendo castigados. O que fizemos para estar recebendo isso? Não tinha esse peso, essa culpa, ou buscar motivos. Por que isso? Não. Nós não passamos por isso. Foi diferente. A gente entendeu que Deus estava com a gente e que a vontade dele era diferente da nossa. E doeu muito. Dói até hoje. Mas nós conhecemos um Deus que a gente não conhecia. Real. Deixa eu falar um pouquinho, perguntar de vocês sobre o fim do tratamento dele.
para alguns de vocês, eu acredito, principalmente para a Lícia, enfermeira, conhecedora da área da saúde. Para você, a ficha talvez já tenha caído bem no início de que... Para o Misael, pelos indícios, um bom advogado, havendo todas as provas. Para a mãe, é até o último segundo que o meu filho vai sair dessa. Mas durante o tratamento, até aquele último suspiro, vocês estão me dizendo que vocês viram a mão de Deus e tudo mais. O que esse tratamento, o que essa realidade de vida, essa experiência fez com vocês até aquele dia em que vocês olharam um para o outro e vamos continuar com a vida? Então, nesses 8 meses, né, parecia que tinham coisas que Deus tinha que fazer antes de ter o fim da vida do Mateus, né? Um desses era, até na minha opinião, era eu conhecê-lo, né? Então ele foi descarado, eu comecei a entender, conhecer, fui atrás, assim como fui atrás da doença. Então, tipo, eu já sabia o que a ciência dizia sobre a doença do meu irmão, né? Ele ia tratar, ia ter a radioterapia, ele ia ter uma melhora, depois ele ia ter uma piora e ia ter a quimioterapia, que era um tiro no escuro, né? Que algumas literaturas diziam que funcionaria, poderia funcionar, era uma coisa bem vaga. E as coisas começaram a acontecer exatamente como a ciência previa, né? E a gente vai enxergando, a esperança continua, você não quer aceitar, você tem que estar esperançoso. Você tem uma mãe com um filho lá, 8 meses, 24 horas, largou tudo, a irmã tentando levar o negócio da mãe para sustentar aquela situação, não é uma coisa barata, né? E aí, de repente, a ciência vai acertando. Aí depois melhora, como a gente estava com Deus muito próximo, ele estava descarado, você começa também a acreditar que talvez ele cure meu irmão. Eu acho que era bem compreensível entender isso, né? Mas chegou uma hora no tratamento que eu morava aqui, né? Aí a gente vivia indo lá, tinha um rodízio, a mamãe ficava lá e tinha um rodízio de familiares. E chegou uma hora que eu até lembro que eu fui marcar um café com você, né? Eu falei, Winston, eu preciso de um café, que eu estava na dúvida se eu continuava em Manaus, se eu ia para São Paulo, porque as coisas estavam piorando, e estavam piorando rápido. Aí, quando teve o café, que foi tipo 3 dias depois, eu já estava decidido, né? Eu cheguei e falei, Winston, eu vou largar tudo e vou para São Paulo. Eu não acredito mais que Deus vai salvar meu irmão, e eu preciso estar do lado dele. Aí o Winston, acho que não tinha muito o que falar, né? Mas foi um dos nossos melhores cafés. Inclusive, ele virou para mim e falou, Misael, parece que realmente não. Eu sei que ele pode, mas tudo indica que não. Você não tem controle sobre a vida do Mateus, você não tem controle sobre a doença do Mateus, mas você tem controle sobre as suas ações. Então, tipo, aí só confirmou mais o que eu já tinha. No outro dia, eu estava indo para São Paulo, trancando faculdade, largando emprego e sem o menor peso, né? Isso foi 3 semanas antes dele morrer, né? Aí estava eu e a mamãe em São Paulo, a minha avó estava com a passagem marcada para dia 27, 28 de julho, meu irmão morreu dia 26. A minha mãe, do nada, resolveu antecipar a passagem da minha avó. Ela chegou uma semana antes dele morrer. Estávamos nós 3 no dia, né? Eu, minha mãe, minha avó e o Mateus, que eram as pessoas que ele mais amava, assim. Eu acho que as pessoas que também queriam estar lá. A minha irmã, por exemplo, que também era muito amada, mas ela não queria. Ela não queria estar lá. Se ela pudesse escolher, ela não queria estar lá. E eu nunca ia me perdoar se eu não tivesse. Então, a sincronia é uma coisa que só Deus pode fazer, essa sincronia do jeito que foi. E aí chegou o dia, né? Mas até o tratamento, eu acho que eu via muito isso. Então, por exemplo, o dia que eu cheguei no hospital, o Mateus nunca ficou internado. Que aí as coisas começaram a sair da ciência, né? Porque, de acordo com a ciência, ele ia começar a ficar internado, algumas coisas iam parando de funcionar, ele talvez ficasse em coma, e até o momento que o corpo não conseguisse mais se manter, né? Mateus não, Mateus nunca ficou internado, não pelo glioma, né? Ele não chegou a sofrer. Então, no dia que a gente chegou no hospital, ele passou uma noite ruim, a gente foi de manhã para o hospital. Quando eu abri a porta do carro, veio uma convicção que até hoje eu nunca senti na minha vida, que Deus, como se Deus falasse comigo. Eu não escutei, mas, enfim, uma convicção, eu senti. 2 frases, era, teu irmão não vai sair do hospital, prepara tua mãe.
eu não tinha conversado com a minha mãe, nunca, a gente não sabia o que ela sabia, não sabia nada, assim, a gente sabia que ela estava lá, 100%. E eu tive isso dentro de mim, a gente entrou, aquele seria o dia, até então não tinha como saber, porque pela ciência não seria, né? Ele ainda estava se alimentando normalmente, os médicos decidiram colocar uma sonda alimentar, né? Que era o último prazer que meu irmão tinha. Ele nunca reclamou, nunca fez nada disso, mas era o último prazer que ele tinha. Então isso até doía para a gente a gente sabia que aquele dia era o início do sofrimento dele, que é uma coisa que até então não tinha acontecido. E aí, antes de colocarem a sonda, a gente foi almoçar, eu e minha mãe, minha avó ficou e eu com isso, né, de prepara tua mãe. Eu falei, meu Deus, não existe, não tem como preparar uma mãe para a morte do filho. Aí no sushi, a gente foi no sushi, na Liberdade, o hospital, e no sushi eu cheguei e virei, mãe, e aí? Você sabe o que está acontecendo? Como é que é? Tipo, tive que dar uma sondada, né? E ali as lágrimas, claro, né? Ela virou para mim e falou, eu sei que essa doença veio para levar meu filho, mas eu vou acreditar até o último segundo, vou estar aqui até o último segundo. A gente voltou, e eram os últimos segundos. E a gente voltou para o hospital, chegou a sonda chegou do lado dele, né? E aí nós três ali, ele mal, né? Ele olhou para a sonda, olhou para minha mãe e foi embora. E tipo, foi a sensação que eu tive, cara, foi tipo uma coisa muito súbita, assim, tipo, pronto, acabou, subiu. A sensação foi essa, foi, não teve reanimação, não teve correria, foi o tempo do médico vir, simplesmente fazer um examezinho e virar e dizer para minha mãe, o Mateuzinho não está mais entre nós, entendeu? O cara é um oncologista pediátrico, né? Absolutamente abençoado por Deus, aquele cara. O coração dele é uma das coisas mais bonitas que eu já vi também. Todos os profissionais, inclusive, do AC Camargo, da faxineira, a secretária, todos são diferenciados. E ele, as lágrimas, falando para minha mãe que o Mateus não estava mais entre a gente. Deixou a gente e a gente só... Mamãe olhou para mim na hora, e eu nunca vou esquecer esse olhar, né? Foi uma coisa terrível. E ali a gente só podia chorar, né? Acho que até aí foi esse o dia, né? E depois teve que lidar com as burocracias de tudo isso. Sim. Uma coisa que me chama a atenção na experiência de vocês, uma experiência de dor, uma experiência real, uma experiência de perda. Mas parece que essa experiência de dor ativou na existência de vocês uma percepção que não existia. Vocês entendem o que eu estou falando? Parece que no momento de festa, e Provérbios parece dizer isso quando ele diz que há mais sabedoria, se eu não me engano, numa casa em luto do que uma casa em festa. Parece que nesse momento de grande dor, foi um momento de grande transformação, de grande trabalho, de grande ebulição existencial, ebulição espiritual. O Misael falando que ouviu Deus. Quem conhece o Misael não ouve nem a mãe dele. A Alicia, mesmo distante aqui em Manaus, eu lembro dos nossos cafés também, tendo convicções a respeito da ação de Deus na vida. Lia falando, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Assim, eu entendo a tua experiência, eu tive experiências não parecidas, mas outras minhas. E para uma mãe ver o filho definhar e dizer, Deus está comigo. Desculpa, Lia. Isso é coisa que só acontece na Bíblia. Isso não acontece na vida real. Está entendendo o que eu estou falando? Sofrimento é incompatível com a presença de Deus. E mesmo assim eu ouço vocês dizendo que não, foi no sofrimento que eu vi a ação de Deus na minha vida. Eu lembro que ontem no nosso café, vocês me disseram, às vezes eu sinto até saudade. E isso é ambíguo, é paradoxal dizer eu sinto saudade, mas vocês falaram, eu sinto saudade. Por que vocês... E, por favor, contextualmente, vamos entender eu sinto saudade. Por quê? Algumas pessoas me veem, me ouvem ou sabem da história. Nossa, Lia, como você é forte.
Não, eu não. Eu não. Forte é o Deus que estava me segurando. Que por mim mesmo, eu não estava aqui contando a história. Né? A fortaleza é de Deus. Eu conheci um Deus que, não sei se é bom ou se é ruim você não ter conhecido. Eu conheci um Deus que eu não conhecia, que me fortaleceu, que me segurou. Eu estou com você. Eu me senti a filha querida e preferida. Mesmo em meio à dor. Eu me senti a filha preferida, no colo, nos braços. Eu me senti assim todos os dias. Eu em São Paulo, cuidando do Mateus, e os meus filhos abandonados por mim, porque eu deixei tudo na minha vida. Né? Passei a ser mãe e enfermeira 24 horas. Larguei casa, família, mãe, trabalho, igreja, tudo para estar com o Mateus. E saber que os meus filhos em Manaus estavam procurando tomar um café com Winston, eles não eram da CV. Saber que os meus filhos estavam buscando a Deus, ou Deus trazendo os meus filhos para uma intimidade. Eu, como mãe, isso é reconfortante. Saber que, nesse momento, a minha família se chegou para Deus. Saber que, num momento de dor, nós tivemos mais ganhos com Deus do que perdas. Como é que é? Saber que, num momento como esse, nós tivemos mais ganhos de relacionamento com Deus do que perdas. Porque o que nós perdemos foi uma criança que está com Deus e Deus fala, Ele está comigo, relaxa, continua. Ele está comigo. Hoje você consegue falar isso. Hoje, depois de 3 anos e Depois pouco... a gente vai conversar sobre isso. Não, segue. Eu consigo. Mas é realmente a experiência que nós tivemos com Deus real. Talvez seja difícil explicar, né? De novo, um contexto anterior, né? Como era a nossa família? A gente chegou num ponto, e eu não tenho vergonha de falar isso aqui, mas tipo a gente almoçava, nós três, e era mais uma reunião de negócios, entendeu? De tipo dinheiro falando e nem éramos extremamente materialistas, mas simplesmente nós íamos tratar os problemas, né? E geralmente os problemas eram relacionados a dinheiro. Isso aqui é conta de luz, não sei o quê, não sei o quê. O trabalho da mamãe, que a Alice também trabalhava, às vezes alguns conflitos, e era uma reunião de negócios, né? Então a gente não tinha uma família comparado com o que a gente tem hoje. Então, depois do Mateus, mais especificamente durante o tratamento, a gente passou a ter uma família, né? Inclusive é interessante porque a mamãe deixa de ser mãe de nós dois e a gente passa a ter uma família, né? São várias coisas que não fazem muito sentido, né? E é outra coisa chata de se dizer, né? Mas tipo a gente vê coisas boas nessa história. Eu vejo coisas boas na morte do meu irmão, na doença e morte do meu irmão. E ontem eu falei para você, às vezes eu tenho, é muito estranho, mas às vezes eu sinto saudade desse momento, onde eu estava numa intimidade tão grande com Deus, que eu sinto saudade desse período. Não sinto saudade do período da dor, mas da experiência com Deus íntima, 24 horas realmente conectada com Ele, sentindo a presença dEle, uma experiência única na minha vida. Eu sinto falta disso. Hoje minha vida está um pouco normal, mas aquele momento foi o ápice da minha experiência com Deus. E eu sinto falta. Então, eu acho que eu posso entender que o momento de maior dor que vocês já viveram, talvez haja outros momentos, a vida é feita de dor, já disse o Dr. House. Mas no momento de maior dor de vocês, foi o mesmo momento de maior intimidade com Deus. Isso parece espelhar muitas das histórias que nós lemos da antiguidade. Alicia quer falar. Quanto de tempo você quiser. O agir dele eram em todas as famílias envolvidas. E eu já percebi que não cabe a eles falar isso, mas a mim. Então, a vida do meu pai foi transformada. A esposa dele passou a trabalhar no interior e ele teve que conviver com a realidade de que o filho da ex-mulher dele estava... E ele sofreu como se fosse um filho dele até hoje.
ele não teve coragem de vir. A vida da minha madrasta foi transformada, da minha irmã, a vida das pessoas que trabalhavam conosco. Não era um agir de Deus na vida dela e nas nossas, mas era um agir de Deus na vida de todos. Eu tinha medo de conhecer pessoas novas, sabendo que essas pessoas iriam ter a vida transformada por estarem vendo o que a gente vivia. Não foi só a vida da minha avó, não foi só a vida dos meus tios. Familiares se distanciaram de mim. Eu estava realmente morando sozinha e trabalhando muito para prover o que cabia, o que eu conseguia. Eu, que não gostava de dinheiro, que não sabia trabalhar, que não tinha habilidade nenhuma, que orava, Senhor, eu estou disposta a fazer o que o Senhor mandar, mas manda a habilidade, porque essas que estão pedindo de mim eu não tenho. E Ele, quando quer, né? Então, quando eu conhecia uma nova pessoa, a vida dela estava normal, ela sabia da nossa história, a vida dela era transformada, pessoas tomavam decisões, e eu realmente tinha medo de conhecer novas pessoas. As vidas de quem eu amava estavam sendo mudadas, tocadas, e as pessoas sentiam a nossa dor. E não era um agir pontual, é uma coisa que não cabe ao meu entendimento. Eu não fui instrumento. Hoje eu consigo ser instrumento e ajudar várias pessoas com as decisões que eu tomei de lá para cá. Mas lá era, sabe, Figueira? O Mateus estava realmente ao que ele tocava e a quem conhecia. Era uma cidade inteira orando por ele. Eram pessoas que oravam por ele e ficavam doentes também. E eu não consigo explicar, mas não foram só as nossas vidas. Durante 8 meses, todos que nos conheciam se permitiram fazer diferente. E outras grandes famílias, em número e em amor, também foram transformadas. E eu não sei explicar, mas foi o que aconteceu. Eu, uma semana antes do diagnóstico ser, detectado, eu orava, Senhor, por que eu sou enfermeira se as minhas habilidades servem para a profissão da minha mãe? 6 anos estudando, entrei como a melhor, saí como entre as 3 melhores, coisas que eu só falava para ele, isso não faz sentido. E eu vi o Mateus andando torto. E uma faculdade de 6 anos fez sentido. Que qualquer leigo que vê uma criança andando torto, como eu vi, não entenderia. Eu, mãe, tem que levar no pediatra. Na sexta-feira já estava sendo feito o exame. A gente só recebeu a notícia na segunda, mas no sábado eu já tinha roubado os exames. Eu já tinha falado com todo mundo que eu conhecia no hospital, eu já tinha roubado o exame. Naquele momento em que eu recebi o diagnóstico antes deles, eu pude decidir, bom, aqui morri eu e aqui nasci eles. E foi muito trabalho vivendo sozinha aqui. Os meus familiares que eu briguei, que eu não entendia, eu vi que as pessoas sofrem de formas diferentes. Então, muita gente se distanciou de mim, da família, porque não aguentava a dor. E eu achava que eu precisava deles. Mas o que eu precisava, Deus proveu, sabe? Eu sou enfermeira e eu não estou cuidando do meu irmão em São Paulo. Era conflitante. Mas a minha mãe tem que fazer o trabalho dela aqui. Deixa eu ir para lá. Mas eu não sou a mãe, eu sou a irmã. E me cabe o trabalho de sustentar e fazer o que é necessário. E fazia tão fácil, tão leve. E sentia falta muito do Misael. Eu sabia que ele também estava passando pela dor. E ele estava morando, ele tinha que morar. E eu estava morando onde eu tinha que morar. O meu apartamento era como eu tinha imaginado. 10 horas da manhã, tinha feito a mudança de todo mundo. E meio-dia eu estava morando num lugar que eu sempre sonhei. As cores das paredes, o número do quarto, tudo. E foi lá o meu casulo de 9 meses para prover e fazer o que eu tinha que fazer. E o termo que eu mais odeio é sobrevida. E eu tinha que engolir e ouvir isso algumas vezes. E o Mateus tem 6 meses de sobrevida. Ok, duvido. Eu tinha certeza que não iam ser só os 6 meses.
E 9 meses se passaram, eu sempre falo 1 ano, tá? Eu não tenho muita noção de tempo, mas para mim durou 1 ano. E eu sabia que ainda tinha mais 1 ano, porque a minha missão não começava com ele. A minha missão era ela. E 3 anos depois, 1 ano de intimidade com Deus, 1 ano voltando a ver o vale, e no 3º ano, ela subiu o vale de novo. E é onde eu tinha decidido morrer, para que outros pudessem nascer. No aniversário de 3 anos, eu decidi voltar a viver. Então, é muito novo para mim. A depressão que eu tive foi só depois que ela conseguiu voltar a trabalhar, né, mãe? Então, quando a mãe conseguiu voltar a trabalhar, o Misael conseguiu voltar a trabalhar, aí eu falei, agora eu posso ficar triste? E eu pude ficar triste quase 2 anos depois. Então, a depressão, quando veio, ela veio forte, sabe? Sentimento encoberto, problema por perto. Então, tem que ter segurado tudo isso e conversando com Deus mesmo, sabe? Era sentar assim, e aí, cara, ele é isso aí, menina. E vamos lá. Então, eu já conversava com ele antes, durante, depois, e só recentemente eu consegui ter uma oração de dizer, posso viver minha vida de novo? E essa semana, a mamãe sabe o quanto tem sido especial para mim. E para fechar, o Deus que eu conhecia antes de tudo isso era um Deus carrasco. Era um Deus que me exigia perfeição. Onde eu não tenho problema em falar que na primeira igreja batista, como criança, eu entendi que o único cara que podia amar incondicionalmente era Jesus. Eu entendi errado. Eu passei uma vida toda achando que só Jesus podia amar incondicionalmente. E a experiência do Mateus me permitiu, quer saber, pode ser que não seja isso. E foi quando eu decidi ser imperfeita, real e viva. E pode ser que eles amem incondicionalmente melhor do que todo mundo, mas eu vou tentar. E eu tenho conseguido amar minha mãe com todos os defeitos e enxergar qualidades que eu nunca tinha visto. Me senti com saudade do Misael e antes eu só via a qualidade dele, agora eu consigo ver defeito. E o amor incondicional, ele é isso. Eu conheço todos. Eu só via as café. qualidades. E o meu pai era perfeito, né? E agora, oh meu Deus, o Misael falou. E hoje eu consigo amá-lo imperfeito. Então as coisas distorcidas tomaram uma forma de amor incondicional. É isso que eu quero dizer. Que um Deus que eu conhecia como exigente, carrasco, perfeito, se revelou para mim como amoroso, real, capaz de me amar como eu sou. E, Senhor, e a oração mais difícil, como ela falou, sempre foi nós 3 dar a mão para o Mateus e orar. Senhor, que seja feita a tua vontade. Hoje eu consigo falar a frase inteira respirando. E, então é isso, um Deus novo se revelou. Eu precisei abdicar de quem eu era e viver 3 anos, e faz uns 2 meses que eu voltei à vida. É isso. Obrigado pelo teu testemunho, Alicia. Eu sei o quão difícil é. Estou muito orgulhoso de você. O testemunho da Alicia me traz para o momento da morte. Nós não fomos feitos para a morte. Por isso talvez seja tão duro, assim, tão rude, tão dilacerante. Nós somos feitos para a vida. E um caixão de criança é ainda mais rude e grotesco. Isso não deveria existir. Tem alguma coisa errada com o mundo. Eu acho que nesses momentos é quando a gente vê tem alguma coisa errada com o mundo. Esse caixão não deveria estar aí. O caixão existiu, o funeral existiu,
Passou-se esse período de dor aguda e veio o período de dor latente, intensa e crônica. As pessoas costumam chamar isso de luto, né? E eu sei que cada um de vocês enfrentou o luto de uma forma diferente. Eu acompanhei o luto de vocês, mais próximo com o luto do Misael. Mas eu queria te perguntar, Lia, como foi esse momento de luto com Deus? Porque eu vejo no teu discurso, nós vamos atrasar um pouquinho, tá, gente? Eu vejo no teu discurso, antes da morte do Mateus, um discurso em que, puxa, Deus estava com a gente, Deus estava me confortando, Deus estava presente, eu descobri um Deus totalmente outro e tudo mais. E aí o pior prognóstico aconteceu. Você entra num momento de luto. Como é que foi esse momento para você com Deus? Sim. Com você e você com Deus. Sim. Deus esteve comigo em todos os momentos. Mateus morreu, vem o luto, vem a depressão. 3 adultos em casa passando por depressão, cada um na sua dor, no seu luto. E qual era o meu sentimento? Quero morrer. Para que viver? Esse era um sentimento real. Real, muito real. Vontade de morrer, vontade de me matar, desejo de sumir. Hoje eu entendo um suicida. Hoje eu entendo quem pensa em querer morrer. Antes eu achava que era um cara covarde. Hoje eu acho que é um cara corajoso. Eu desejei morrer. Eu queria morrer. Eu fui tentada várias vezes, várias vezes. O que é que você fez com isso? Em tudo eu conversava com Deus, né? Deus, está difícil, está pesado. Eu quero morrer. Senhor, eu acho que você me esqueceu aqui. Eu acho que você esqueceu de me chamar junto. Eu não quero estar aqui. Não tem para quê. Não tem mais nada para fazer aqui. Minha oração era meio assim. Me leva. E ele falava, não, ainda não é a tua hora. Eu escolhi o Mateus e você vai ficar. E ele falava isso para mim. E nós fomos morar num apartamento no 13º andar e a janela me chamava. E eu não sabia falar isso para os meus filhos. Olha, eu não tinha como falar para os meus filhos que acabaram de perder o irmão e sabe que a mãe está com tanta dor, falar, olha, que eu estou querendo morrer. Não sabia fazer isso. E eu falei, filho, providencia uma rede de proteção para o apartamento. Mas, mãe, não tem criança aqui. Mãe, a gente não recebe criança aqui. Eu falei, coloca. E eu não sabia dizer para ele por que coloca a rede de proteção. E até hoje não tem a rede de proteção. Ô, Misael. Eu soube disso ontem. Eu só falei isso para ele ontem, depois de 3 anos. Eu estou falando para você, era real a vantagem. Era real. E eu orava a Deus. E tinha aquela questão assim, eu sei o que é o suicídio, mas não importa saber, eu queria. Hoje eu entendo o cara que procura o álcool. Hoje eu entendo o cara que procura o cigarro, o vício, a droga. Todo mundo que faz isso sabe que é ruim. Mas é um desespero. Tamanha dor. A gente quer aliviar de alguma forma. O desespero leva a isso. Hoje eu entendo melhor a dor, né? E eu orava. Eu falei, Senhor, aguenta aí. Fui procurar um psiquiatra, né? Com 17 dias de luto, procurei um médico psiquiatra. Para quê, gente? Para pegar um atestado médico. Você foi lá para pegar um atestado? Não fui atrás do médico, fui atrás do atestado. Porque onde eu trabalho, em banco, eu só tinha direito a 8 dias de licença. Não tinha como trabalhar, não tinha como me ausentar 8 dias. Não tinha condição de nada na minha vida. Não queria ver criança, não queria ver nada, não queria nada na minha vida. Era depressão profunda. Você falou que você queria morrer. Então, trabalhar não faz sentido. Não dá. E eu fui procurar um psiquiatra para ele me dar um atestado. E, mais uma vez, Deus
não deixou eu pegar um atestado. Ele me deu um médico, um psiquiatra que cuidou de mim. Né? Então, fui buscar um papel e ganhei uma pessoa que cuidou de mim, que entendia o que eu estava passando e sabia me ajudar a passar por esse período. Eu nunca achei que eu ia gostar de voltar várias vezes ao psiquiatra. Quem é médica entende isso, né? E ele me ajudou a dormir, me ajudou a entender, me ajudou a passar, né? Deus se faz presente de várias formas. Então, deu a mão, disse, você vai andar assim, 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 esse remedinho para dormir, assim, assim, assim. E foi um ano de depressão profunda. E aquela coisa, Senhor, nós vivemos uma história de amor e nós vivemos uma história onde Deus se fez Senhor das nossas vidas. E a minha oração era assim, não vai me levar, né? Então, cuida. O que você quer da minha vida? Porque, por mim, eu já tinha ido. Se eu ainda vou ficar, me usa como instrumento teu aqui. O que você quer de mim? O que você ainda quer de mim? Então, ele se tornou Senhor mesmo, né? Porque, e é muito assim, Senhor, me usa como instrumento teu. Me faz... né, viver dias que ainda sejam bons para algumas pessoas e que eu consiga ir levando. E a gente vive hoje um amor que a gente não vivia. Uma experiência de amor. Amor entre a família, amor de pessoas, amor de desconhecidos. Hoje eu ensino isso, a gente ensina isso, a gente vive isso. Né? Então, é realmente uma experiência bem diferente. Deixa eu pausar e falar com eles um pouquinho. 30 segundos. Existe um grande tabu em depressão, em pensamentos suicidas, em sentimentos em ebulição dentro da gente que nem a gente sabe definir. Eu gostaria de pontuar claramente que mesmo com a presença de Deus ativa e mostrando-se presente na vida de todos eles e na vida da Lia, chegou um momento que mesmo com a presença de Deus, ela não suportava mais a vida. Isso é real. Isso não é fantasia dela e nem da sua cabeça, se você já chegou nesse momento ou se você está nesse momento. Às vezes, do lado de Deus, nada tem sentido. Eu vou falar de novo. Às vezes, do lado de Deus, no centro da vontade de Deus, nada faz sentido. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Profetas que logo depois de uma grande vitória ao lado de Deus, ele diz, Deus me leva porque eu não entendo mais por que eu estou vivo. E a Lia buscou ajuda. A Lia orou sim, mas depois de orar, auxiliado provavelmente por uma filha enfermeira ou por outras pessoas, assim, você vai para o médico. E Deus a encaminhou para um médico, psiquiatra, ela tomou remédio. Depressão, pensamento suicida, dor de morte e tudo mais, às vezes precisa de remédio. E ela tomou remédio, fez terapia, como eu também, ambas as coisas, e hoje está caminhando, ainda com dores às vezes, ainda com náuseas. Né? A associação que eu faço é náuseas. De vez em quando vem a náusea, a gente precisa vomitar, vomita e a gente pode seguir. Mas se você tem tido pensamentos recorrentes de morte, isso não é um demônio. Não, isso é você, isso é a sua dor. Procure ajuda. Psiquiatras e psicólogos estão aí para isso. E a igreja também pode auxiliar você a encontrar pessoas que podem ajudar você. Tendo tido esse ato, acho que é importante. Tem certas coisas que a igreja se recusa a falar e é ridículo. Nós estamos no Setembro Amarelo. Tá? Lembre disso. Você falou agora, e eu gostaria de encerrar aí, que em meio a isso tudo, vocês descobriram um Deus soberano. Mas, ao mesmo tempo, vocês descobriram um Deus de amor. Às vezes, esses dois deuses parecem irreconciliáveis. Porque parece que o Deus soberano é o Deus mau, que manda em mim, e o Deus de amor é o Deus bom, que faz o que eu quero.
enquanto no discurso de vocês, eu não sei se vocês notaram, vocês conciliam esses dois deuses, que eu vejo um só, mas esses dois aspectos de Deus que são Deus, mas que na nossa experiência a gente não consegue ver. Porque quando Deus está dando balinha, pô, Deus me ama. Quando Deus está dando outra coisa, Ele me odeia. E vocês, na experiência de dor, em todo o processo de luto, em toda a morte, pensamento suicida, distanciamento, shutdown e tudo mais, vocês veem no mesmo Deus, um Deus de amor e preocupado, colocando vocês no colo e amando, e do outro lado um Deus soberano que agora diz: Lia, minha serva, está na hora. Você passou pela pós-graduação. Me fala disso um pouquinho. Tem uma palavra, é um versículo, não sei como eu cheguei nele ou ele chegou a mim. Eu não sou de decorar, mas 1 Pedro 5,7. Deposita toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação em Deus, porque Ele tem cuidado de vós, tem cuidado de vocês. Isso me segurou muito tempo, né? Porque tudo isso que nós passamos são questões reais, materiais e emocionais. Passamos por questões emocionais muito fortes. E quando essa palavra diz, relaxa, descansa, porque eu tenho cuidado de ti. O que ele está falando para mim? Confia em mim, mesmo com a tua dor, mesmo com a tua perda. Confia. E é um exercício. E Ele aumentou a minha fé. Foi Ele que aumentou a minha fé. Porque se fez presente todos os dias. Ai, que fé maravilhosa, enorme. Foi Ele que aumentou. Não era tua essa fé. Não é minha. Ele aumentou a minha fé todos os dias, me mostrando coisas concretas. Então, no final de tudo, Ele fala: eu estou com você mesmo, sempre estive com você. Eu cuido, relaxa. Eu sou o teu Deus. Entrega. Relaxa, mesmo doendo. Eu estou no controle. Quando tudo está desgringolando, as engrenagens estão todas para todo lado, eu estou no controle. E quem é que fala isso? Quem ama? Relaxa, eu vou cuidar. Relaxa. Quem te ama fala isso. Então, é possível um Deus amoroso e um Deus soberano, e é possível se submeter a esse Deus soberano e amoroso. Sim. E, para finalizar a minha parte, uma frasezinha que eu falei para você, e não sei como é que vocês vão entender isso. O Mateuzinho começou, uma das frases que me segura, o Mateuzinho começou a cair, tombar, não sabia o que era, fomos ao pediatra, mandou fazer um exame, não sabia o que era, do pediatra para a minha casa, subimos o elevador, Mateuzinho, 5 anos, era uma criança muito diferente, muito especial, realmente. Veio aqui só para passar 5 anos mesmo, foi muito intenso. E ele virou para mim, do nada, eu não sabia o que ele tinha. E ele falou: mãe, não te preocupa, a gente vai ficar juntos toda a eternidade. Essa foi a frase: mãe, não te preocupa, 5 anos, a gente vai ficar juntos toda a eternidade. Eu falei: o que esse garoto está falando? O que esse garoto está falando, minha? Eu fui ali no pediatra, ele passou um exame, só isso. Mãe, a gente vai ficar junto toda a eternidade. O que está falando? O que é isso? Essa frase me segurou. E de onde que vem essa frase? Deus deu essa frase para o Mateus, né? Isso me segura, então é por aí o negócio. Continuando dessa parte, foi a única vez que o Mateus usou a palavra eternidade. Ele era muito inteligente. Pouquíssimas pessoas aqui, eu acho que 3 pessoas na plateia conheceram o Mateus. Mas eternidade era uma palavra que não era dele, né? E é esse lance, né? Hoje, também finalizando a minha parte, hoje a oração é: Senhor, obrigado pelos 5 anos. Muito obrigado pelos 5 anos. Muito obrigado por essa experiência. Entende? Eu agradeço. Porque eu tive experiências de esses dor. 5 anos. Mudou minha vida, mudou quem eu sou, faz parte de mim. Não consigo considerar que foi o ano da morte dele foi o pior ano da minha vida, não, porque
tanta coisa aconteceu. É o lance de propósito que a gente conversou no café, né? Ele veio, cumpriu o propósito que ele tinha, que Deus tinha para ele, né? E a minha mãe está aqui porque ainda existem propósitos para ela. E às vezes não fazer sentido para a gente é unicamente ligado à nossa limitação de visão. A gente não enxerga quão boa foi a morte do meu irmão na vida das pessoas ao nosso redor. Como Isso é um paradoxo, né, Misael? É um paradoxo. Quão boa foi a morte do meu irmão para a vida das pessoas. É um paradoxo que não dói pela confiança em Deus. Então, ele sabe o que tem depois da morte, ele sabe o que vai ser, se a gente vai viver a eternidade junto. Pô, será que ia doer tanto assim, né? Então, é confiar. Não cabe a gente questionar Deus, né? Aí a gente pode ir para Jó, né? No final de Jó. Eu não perguntei de Deus, não, por quê. Eu só estou confiando e continuo confiando nessa experiência, né? Não que me falte, às vezes falta confiança em outras experiências, né? Mas nessa, quando ele foi descarado, não faltou confiança também, nem fé. Você quer falar, Alicia? Eu lembrei que a mamãe falou sempre, desde sempre, ela falava assim, filhos são presentes de Deus. E, apesar de eu só conseguir ter falado uma vez tudo, quando eu recebi o diagnóstico e ele já tinha me mandado a mensagem completa, né? Foi de uma vez, assim, engole aí que vai vir bastante tempo. E essa questão da janela, o Misael não sabia, eu falando aqui para ele, é porque era minha missão. A janela era minha missão, deixa que eu coloquei a cortina. Então, cada um tem seu papel, mas o que eu quero fechar minha mãe sempre falou que filhos são presentes de Deus. E quando ele falou comigo e falou, é hora de decidir, você está nesse barco ou você está fora, e eu falei, não, morreu, nasce os outros. Eu me sentia como isso, um presente de Deus na vida da minha mãe, um presente de Deus na vida do meu irmão Mateus, que é nosso, e um presente na vida, inclusive, do Misa. Então, por várias vezes, quando eu pensava, cara, acho que está pesado, não, mas eu também sou um presente, e quando estava tudo terminando, eu falei, caraca, o filho da velhice é o maior presente, porque é um presente que eu recebi também. Então, Mateus hoje, para mim, representa um presente que Deus teve para Elia, para Gil, para Paulo, que é o pai dele, para o Misael, para mim. Então, Mateus, para mim, significa um presente que Deus nos deu por 5 anos, que ficaram aí vários ganhos, dentre eles a dor, dentre eles o amor. E é isso, eu acho que é uma história em formato de presente. É isso. Vai. Eu acho que sempre que eu conto essa história, sempre que eu compartilho essa história com alguém, é bom deixar essa lição, assim, que foi uma das lições, tipo, gente, aproveitem as pessoas que vocês amam enquanto elas estão perto de vocês. Não deixem passar oportunidades. Não, por favor, não deixem. Então, eu escolhi ir para São Paulo e aquilo foi a melhor decisão que fiz em toda a minha vida. E vocês podem fazer essas decisões todos os dias. Que as pessoas que vocês amam estão por aí. Então, aproveitem os seus presentes de Deus. Eu quero contextualizar toda a nossa conversa com o que está escrito em Romanos 8, 28 e 29, e diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem chamados conformes à imagem do seu Filho. Às vezes a gente lê esse texto, ou outros textos como o de Tiago, que diz, quando vocês enfrentarem provações, fiquem alegres, porque a aprovação vai gerar perseverança, a perseverança vai trazer maturidade, vocês serão aprovados. A gente olha assim e fala, Tiago tá doido, maluco, esse cara cheirou ou fumou alguma coisa. Ou quando Paulo fala que todas as coisas cooperam ou são para um propósito. E aí nós levamos um tapa de uma experiência real como a de vocês. E com palavras como as de vocês, eu posso dizer, vocês não foram coached para falarem o que vocês falaram.
tá? Não foi nada acertado, tá? Parece que é real que Deus tem um propósito em todas as coisas que passam por nossas vidas, mesmo aquelas que menos têm sentido. Parece que Deus tem um propósito e que Ele continua sendo bom em todo esse propósito. Quero encerrar com uma coisa. Quando Jó termina o seu livro, depois de toda aquela experiência, se você quiser ler o livro de Jó, leia lá no Antigo Testamento, tá? Jó, Salmos, Provérbios. Então você vai para os Salmos e volta um pouquinho, você vai ver Jó. Toda aquela experiência de dor, depois de ter sido abandonado por todo mundo, da esposa. Pensa num cara, né, escolhido. A esposa diz, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele não. E ele diz, depois de Deus não responder, porque dizer vai ter com a cabra, que, né? Não. Onde é que tu estava, Jó, quando eu estava cuidando da cabra? Eu te perguntei porque eu estava sofrendo. Mas a resposta de Jó a Deus é, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. De novo, parece que vocês antes conheciam Deus de ouvir falar, e depois disso tudo, os olhos de vocês contemplam um Deus amoroso e soberano. Esse é um Deus da vida real. Nós vamos terminar cantando uma oração, a mesma que começamos, mas antes disso eu queria agradecer vocês por vocês decidirem expor com tanta transparência a dor, a realidade, mas também o agir de Deus na vida de vocês. Tenho orgulho de ver como vocês responderam à ação de Deus na vida de vocês. Obrigado.